Olá, seja muito bem-vindo a essa série que nós estamos começando hoje sobre o papel do cristão em nossa sociedade. Talvez esse hoje seja um tema extremamente relevante em função do que nós temos vivido em todo o mundo. A sociedade, a cidadania, o exercício político têm sido um tanto quanto deturpados. E por que eu digo isso, né? Quando nós olhamos para a história ou olhamos para momentos onde grandes homens e mulheres de Deus se posicionaram na esfera da sociedade relacionada à cidadania, política e sociedade, nós vimos grandes transformações sociais. E hoje nós temos visto muitas transformações sociais negativas, como situações que atacam diretamente aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos enquanto fé, aquilo que nós temos como valores inegociáveis. E essas transformações foram ocorrendo muito por falta de influência em alguma esfera da nossa sociedade, né? Existe a esfera da educação, existe a esfera da economia e negócios, existe a esfera das artes, mas também existe a esfera da área política, da área social, da área da cidadania em si. Claro que muitas vezes nós não entendemos o conceito correto e aí acabamos não aplicando isso da forma correta. Então é importante a gente entender primeiro de onde vem essa história, se isso está dentro da palavra de Deus ou não. Já quero deixar bastante claro que o conceito da cidadania, o conceito do dever social, o conceito da área política e o conceito da área de viver em sociedade, nós temos inúmeros textos bíblicos que colaboram com o sentido de vivermos melhor em sociedade, de construirmos, sim, justiça social, de construirmos, sim, aquilo que o Senhor tem planejado para a nossa nação, para a nossa sociedade, mas é óbvio que nós vamos precisar dar passos individuais. Você quer ver um cenário muito comum disso? Você escuta no noticiário coisas bárbaras que acontecem. Crimes hediondos, assassinatos, muitas vezes, que nos deixam ali perplexos de como a maldade tem crescido, né? A própria Bíblia já fala sobre isso, né? O amor vai se esfriando, mas quando nós respondemos, quando nós olhamos esse cenário e nós ficamos inertes do ponto de vista técnico, né? Porque no espiritual eu creio, em nome de Jesus, que você tem orado pela nossa nação, você tem orado pela nossa sociedade, você tem orado para que haja mudança e transformação nos cenários que a gente tem vivido, mas no ponto de vista técnico, o que de fato nós temos feito? E aí algumas pessoas às vezes me perguntam, André, o que nós podemos fazer? E eu sempre respondo não. O que eu e você podemos fazer? Porque quando nós não entendemos isso, nós não entendemos uma das coisas principais do que a palavra de Deus sobre a nossa existência. Paulo nos atribui uma dupla cidadania. E essa dupla cidadania, nós precisamos primeiro entender o conceito do que é a palavra cidadania. Quando nós olhamos, né, para a história, a gente vê que cidadania vem do latim civitas. E esse significado, né, o significado de civitas é um conjunto de direitos que uma sociedade ou um cidadão dentro de uma sociedade tem. Conhecer esses direitos e conhecer em especial os deveres é que nos possibilita, nos capacita a podermos exercer algum tipo de influência nessa área. Quando nós não conhecemos esses direitos e deveres básicos, dificilmente a gente consegue ser até governado da forma correta, porque até cumprir a legislação se torna difícil. Eu gosto sempre de usar o exemplo do trânsito como um bom balizador de que se nós vivemos ou não uma sociedade consciente. Exemplo, se você sabe que a via a ser trafegada é de 50 km por hora, por exemplo, e você acelera a 100, você assumiu o risco de causar um acidente, mas também assumiu o risco de receber a multa. E você intencionalmente desrespeitou a regra de trânsito. André, você nunca levou uma multa? Claro que eu levei, mas não de forma intencional. Não ter visto o radar e ter passado a 54 km por hora é uma coisa. Outra é você passar ali a 200 km por hora, potencializando um cenário até de destruição que você pode gerar se você não cumprir
cumpriu aquela regra. Agora, outro cenário disso é quando o guarda te para, né, quando o policial, perdão, ele ali, o operador da lei, né, ele te para numa blitz ou num cenário onde você estava executando alguma manobra que estava indevida, e você já de pronto pega lá um valor de dentro da sua carteira e você já quer corromper aquele agente público de forma intencional para que você não leve a multa. Você entende que são conceitos bem complexos? Então vamos para a palavra para a gente entender qual é o nosso papel. Por que nós temos uma dupla cidadania? Olha o que diz em Filipenses 3:20, né? Paulo lá nos atribui a chancela de cidadãos do céu, após eles estar advertindo ali sobre os inimigos que existiam da cruz. E lá em 2 Coríntios 5:20, Paulo também nos concede um outro título, o de embaixadores de Cristo. Então veja que interessante. Nós somos cidadãos do céu, mas embaixadores de Cristo nessa terra. Então nós temos uma dupla cidadania. Uma cidadania celeste e uma cidadania terrestre. Essa cidadania terrestre, ele fala que nós somos embaixadores. O que um embaixador faz? É o emissário máximo, é assim que o dicionário nos define, o emissário máximo de um reino ou de um outro país, naquela outra nação, representando aquele reino, aquela nação da onde ele é, de fato. Então, nós somos cidadãos dos céus, representando o reino dos céus nessa terra. Por isso a importância de nós entendermos direitos e deveres. E por isso a importância de, primeiro, entendermos a nossa dupla cidadania e, segundo, exercermos essa dupla cidadania na hora de lidar com os contextos da sociedade, com os contextos sociais e, inclusive, com os contextos políticos também. Porque a falta ou a omissão de nós não trabalharmos essa esfera de influência tem trazido consequências muito danosas para a nossa sociedade como um todo. Muitos projetos de lei, muitos mecanismos políticos, jurídicos ou até sociais são implementados por falta de uma visão correta daqueles que podem, de fato, mudar esse cenário, como eu e você que está assistindo. André, mas como eu faço isso? Claro, nós vamos trabalhar isso dentro dessa série. Vou usar contextos práticos de como podemos exercer corretamente a cidadania, como podemos exercer corretamente a escolha de candidatos, por exemplo, e também vamos desenvolver uma forma melhor de vivermos em sociedade, para que a gente possa realmente representar Cristo aqui nessa terra, porque nós somos cidadãos de um outro lugar. E claro, eu quero ir para esse outro lugar, eu quero ir lá para o céu, eu quero ir para esse momento de tranquilidade, onde nós vamos poder ficar adorando o nosso Senhor, sem limites temporais, sem nada mais para atrapalhar, mas enquanto vivo nessa terra, preciso representá-lo. A Bíblia fala que nós devemos ser sal e luz. Isso é uma representatividade. Nós vamos falar sobre isso. Então eu creio que essa série vai trazer para você um entendimento e um conhecimento que pode ser aplicável para vivermos numa sociedade melhor, trabalhando de forma melhor nos nossos empregos e nos nossos negócios e representando Cristo nessa terra. Por isso, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai estar falando com você sobre esse contexto para que a gente possa crescer e avançar nessa esfera de influência tão importante na nossa sociedade. Deus abençoe poderosamente a sua vida.